O presidente Bolsonaro está internado para tratar uma obstrução intestinal. E aí a gente vai entender o problema agora, quais são as causas, os tratamentos disponíveis, com o cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Rodrigo Oliveira Pérez. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse primeiro como que o nosso intestino funciona, como que ele fica aqui, dentro da nossa barriga e quais são os motivos que levam a uma obstrução, o que pode provocar esse problema que está sendo enfrentado pelo presidente Bolsonaro. Bom dia, Evandro, bom dia, Tainá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O intestino, a gente divide didaticamente o intestino entre o intestino fino e o intestino grosso. Os pacientes que têm cirurgias prévias no abdômen, como consequência das cirurgias anteriores, sempre que a gente mexe dentro do intestino, existe o risco desses pacientes desenvolverem um quadro que a gente chama de suboclusão intestinal, que é exatamente o quadro que o presidente passou e está passando no momento. O que acontece é que é como se fosse uma mangueira, dentro do intestino, dentro da barriga da gente, uma mangueira longa, comprida. O intestino fino, ele tem quase 7 metros e ele fica solto dentro da barriga da gente. No momento que a gente faz uma cirurgia ou no momento que a gente faz múltiplas cirurgias, como é o caso do presidente, corre o risco de ocorrer aderências, ou o intestino ele fica solto dentro da barriga, mas ele acaba cicatrizando em posições não habituais. E com isso, algumas curvas que o intestino faz dentro da barriga podem ficar mais agudas e mais tornando difícil a passagem do conteúdo intestinal. E aí, quando ocorre essa dificuldade de passagem do conteúdo intestinal por essas curvas mais agudas que se formam dentro do intestino, isso pode determinar ou pode, como consequência, se refletir num quadro de suboclusão intestinal, que nada mais é do que a dificuldade da passagem do conteúdo intestinal pelo intestino delgado. É muito mais frequente ocorrer isso por conta da dificuldade de passagem do alimento dentro do intestino delgado do que dentro do intestino grosso. Então, que é o que provavelmente deve estar acontecendo com o presidente, embora eu não tenha visto os exames de imagem da tomografia que ele fez em nenhuma das ocasiões. Numa nota, o Ministério das Comunicações, ao relatar a situação do presidente, citou justamente 4 cirurgias abdominais feitas pelo presidente Bolsonaro no passado e que podem estar relacionadas a esse quadro por causa das chamadas aderências. Para a gente entender melhor e traduzir o que são as aderências, como é que elas são formadas e o que leva a mais uma cirurgia. Outra pergunta que eu te faço, doutor, a facada que foi registrada lá em 2018 pode estar relacionada também com a situação atual do presidente, com essa nova cirurgia? Sem dúvida, Tainá. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Então, a aderência, para os nossos telespectadores entenderem, é como se fosse uma mangueira dentro da barriga que fica completamente solta. No momento que a gente abre a barriga para mexer dentro do intestino, o intestino ele pode cicatrizar em situações não habituais que ele estava anteriormente. E com essa cicatrização, essa mangueira que era retinha e que não tinha nenhuma dificuldade de passagem do conteúdo, ela pode cicatrizar com pequenas dobras. Essas dobras tornam difícil a passagem do intestino, do conteúdo intestinal. E essa dobra é o que a gente chama vulgarmente de aderência, um termo não técnico. Se vocês pensarem, se o presidente não tivesse tomado a facada e não tivesse feito nenhum procedimento abdominal, dificilmente ele teria um quadro de suboclusão intestinal. As pessoas não têm quadros de suboclusão intestinal no intestino fino por aderência quando eles não fizeram nenhum procedimento abdominal. É muito raro disso acontecer. Então, de alguma maneira, a facada está associada porque ela desencadeou uma série de procedimentos. Agora, é importante a gente frisar, porque as pessoas estão repetidamente falando que é a facada que causou todos os problemas, quando, na verdade, são os vários procedimentos que contribuíram. É impossível a gente dizer exatamente qual foi o procedimento que determinou o quadro atual dele de suboclusão intestinal.